Olha só, a, a gente tem, como eu já tinha dito para vocês, a Inglaterra como o primeiro país a fazer sua revolução industrial, certo? Para que fosse possível a Inglaterra iniciar esse processo, ela precisou, digamos assim, obter determinados fatores que contribuíram para o nascimento dessa revolução naquele país. Então, quando a gente analisa a história da Inglaterra do final do século XV até mais ou menos a Revolução Industrial, você percebe que o desenvolvimento histórico da Inglaterra e também o seu desenvolvimento político, seu desenvolvimento social e tudo mais, propicia essas condições para que a Inglaterra seja a primeira. O primeiro ponto, talvez um dos mais importantes, foi justamente o acúmulo de capital. Todo mundo sabe o que é capital aqui, não sabe? Professor, me lembra aqui, por favor. Lembro, Bruna, capital é dinheiro, certo? Toda vez que vocês lerem capital, sabe que a gente está falando de dinheiro. Beleza? Alguma dúvida nisto? Beleza. Certo. Então, o que é que vai acontecer com a Inglaterra? A Inglaterra ela vai passar quase 200 anos acumulando capital, acumulando a grana. Como é que ela conseguia acumular essa grana? A partir do sistema mercantilista, que aí eu quero que vocês também tentem relembrar do mercantilismo. O mercantilismo, pessoal, ele se baseava no acúmulo de ouro e prata pelas potências, pelos impérios. Então, quanto mais ouro e prata aquele Estado moderno tivesse, quanto mais ouro e prata aquele Estado possuísse, mais rico e mais poderoso ele seria. Tudo bem. E aí, a Inglaterra, pensando nesse pressuposto, ele vai passar todos esses séculos atuando na maneira de conseguir acumular ouro e prata. Como a Inglaterra consegue fazer isso? Através do nosso continente, certo? Grande parte, pessoal, do ouro que saiu das regiões das Minas Gerais e foi para Portugal. Grande parte da prata que saía das minas de Potosí, ou o ouro das minas de Zapoteca no México que o Império Espanhol tinha, esse fluxo dessa riqueza absurda, quando chegava em Portugal, quando chegava em Portugal e chegava na Espanha, esses dois estados eles não conseguiam produzir absolutamente nada. As manufaturas espanholas, as manufaturas portuguesas, elas eram quase inexistentes. Eles não conseguiam produzir os produtos para manter sua população economicamente ativa. Então, eles eram obrigados ao quê? A importar esses produtos. E de quem eles importavam esses produtos? Da Inglaterra. Então, como a balança comercial inglesa sempre era boa, como eles conseguiam vender mais produtos do que comprar produtos de fora, então a Inglaterra vai estar, durante 200 anos, acumulando, 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 acumulando ouro e prata. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Beleza. Todo mundo compreendeu esse acúmulo, certo? Agora a gente tem que fazer um questionamento. Beleza, a Inglaterra acumulou ouro e prata que só a gota. E aí? No que vai servir esse dinheiro? Pensem. Pensem, uh, pensem no hoje. Pensem no presente. Pensem em como as empresas hoje conseguem se desenvolver, conseguem competir, conseguem fazer as coisas para se manter ativas. Como elas conseguem fazer isso? Como as empresas, como a Apple não, desculpa, como a Apple, como a Samsung, como a Google, a Microsoft ou a Ford conseguem se manter sem entrar em falência? Alguém sabe essa resposta?
Boa, Rebeca, investimento. Mas aí a gente precisa dar o próximo passo e fazer a próxima pergunta. Investimento em quê? Nada? Certo. Bora lá. Eu vou trazer um dado para vocês que ciência, sim, é o que a gente chama de tecnologia, certo? O investimento em tecnologia, através da ciência, né? A ciência que vai produzir tecnologia, certo? Ela vai propiciar com que o dinheiro que você investiu e o dinheiro que você guardou, você pegue essa grana e invista no desenvolvimento de tecnologia de novos produtos. Então, do mesmo jeito que a Apple precisa separar 40% do seu ganho, do seu lucro, né? Do mesmo jeito que a Samsung precisa fazer isso, todas as empresas elas vão precisar de acumular capital para se manter naquele mercado. A Inglaterra, pessoal, ela deu o primeiro pontapé nisso. Ela guardou dinheiro, guardou dinheiro, guardou dinheiro. E esse dinheiro guardado foi usado para bancar investimento tecnológico. Por isso que eu sempre repito para vocês, não existe ciência, não existe desenvolvimento de tecnologia. Não há a possibilidade de uma sociedade viver plena e de maneira digna sem investimento em ciência e tecnologia. Certo? Não tem condição, meu irmão. Então, no momento em que você sucateia a universidade, no momento em que você corta recursos de desenvolvimento da ciência, no momento em que você acaba projeto de pesquisa, no momento em que você acaba a bolsa de pesquisador, você está acabando o próprio futuro daquele país. Certo? Não tem condição. E a Inglaterra, ela vai ao contrário disso. A Inglaterra vai pegar essa grana que ela tinha acumulada, esse acúmulo de capital, desse ouro e dessa prata que veio do nosso continente, e vai investir em tecnologia, certo? Um exemplo de como o desenvolvimento tecnológico e das escolhas tecnológicas afetam muito tanto as empresas como as pessoas de um modo geral, é pensar no caso da Nokia. Vocês já ouviram falar da Nokia? Ninguém nunca ouviu falar da Nokia aqui, velho. Sim, a empresa Gente, celular. eu já. Sim. Vocês já pegaram algum celular da Nokia velho, antigo aí, do pai de vocês? Ou já viram um tijolinho daqueles? Tijolão, né? Também chamado. Véi, a Nokia é uma empresa finlandesa, certo? A Nokia era a maior fabricante de celular do mundo. Véio. A Nokia, ela praticamente tinha pouquíssimos concorrentes. Todo mundo desejava um celular da Nokia. Jogar o jogo da serpente, a bateria da Nokia, enfim. O sonho da vida das pessoas era ter celulares da Nokia. E já existia Samsung, já existia Siemens, já existia Sony, saca? Já existiam essas marcas. Mas o sonho da galera, o fetiche da galera, do mesmo jeito que a galera tem fetiche nos produtos da Apple, na época era a Nokia, certo? E aí o que é que acontece? Quando o Steve Jobs, em 2017, no final de 2017, lançou o primeiro iPhone, o iPhone ele tinha duas mudanças tecnológicas consistentes em relação aos outros celulares da época, certo? Qual era? Primeiro, a tela toda digital, certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o que a gente chama de movimento de pinça, que é quando você usa os dois dedos para dar o zoom, tá ligado? Esse movimento de pinça que a gente dá zoom nas coisas. Isso não existia nos celulares, pessoal. A gente até tinha telinha digital, a gente até conseguia tocar nelas, mas embaixo tinha o teclado físico, normal, e a gente não conseguia dar esse movimento de pinça.
Então, a Apple começou com esse movimento e depois a Google lançou o Android, que era o sistema operacional que servia para isso. A Nokia, na época, era a maior fabricante de celulares do mundo. E a Nokia fez, rapaz, esse tipo de tecnologia aí que eles estão fazendo não vai dar certo, não. Ninguém vai querer saber do que é tela digital, vai ser muito ruim para a galera mexer. Ninguém vai conseguir dar zoom, isso aí não tem nada a ver. A gente vai manter as telas físicas da gente, porque todo mundo gosta de tela física. Segundo ponto da Nokia, eu vou adotar Android? Vou nada, não tem para que adotar Android, não. Eu vou desenvolver meu próprio sistema, porque eu sou peso, sou massa, sou a maior empresa de tecnologia de celulares do mundo. 4 anos depois, a Nokia foi vendida para a Microsoft por apenas 2 bilhões de dólares. Uma empresa que já chegou a valer na Bolsa de Valores quase 100 bilhões de dólares, pessoal. Por causa dessas escolhas tecnológicas. Não foi nem falta de dinheiro, viu? Não foi nem falta de grana, porque grana tinha, que a Nokia tinha. Então, se atentem que quando a gente está falando de revolução industrial, a associação entre desenvolvimento tecnológico e científico e dinheiro de financiamento, elas estão, juntinhas, juntinhas, juntinhas. Beleza? Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Zac, a Nokia hoje é uma subsidiária de uma empresa chinesa. Vende celular ainda, mas eles usam só o nome e a marca Nokia. Fora isso, a Nokia não existe mais. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Vamos passar para os cercamentos. Alguém aqui já ouviu falar de cercamentos, gente? Não? Sim? Talvez? Algum momento da vida de vocês? Bora lá. Ótimo, Rebeca. Quando a gente está falando de cercamento, é um processo histórico, certo? Específico da Inglaterra, ou seja, ele aconteceu na Inglaterra entre o século XVI até parte do século XVIII, certo? E esse cercamento foi a expulsão dos agricultores e das pessoas das suas terras comunais, das suas pequenas propriedades, certo? Então, os cercamentos eles vão ocorrer no interior da Inglaterra, certo? Onde a nascente burguesia e as primeiras indústrias vão necessitar cada vez mais de mão de obra, vão necessitar cada vez mais de recursos para suas fábricas. Então, os grandes fazendeiros e as pessoas mais poderosas, elas vão começar a forçar e tomar as terras ou comprar as terras desses pequenos agricultores, dessas pessoas que moravam nas suas terras comunais, certo? Isso foi os cercamentos. Era literalmente cercar a terra do cara, forçar a compra dele ou expulsar, literalmente, botar a arma e ameaçar o cara e a sua família de serem expulsos. Então, esse processo aconteceu na Inglaterra durante muito tempo. E cada vez mais a gente passou a ter uma concentração de terras na mão de poucos. Alguma dúvida sobre o que é cercamento, pessoal? É muito importante vocês saberem, viu? Se vocês não entenderam, perguntem. Professor, repete porque aqui travou. Vou repetir, Bruno. Vou repetir. Olha só. O cercamento, ele foi o processo histórico de expulsão dos agricultores e das pessoas das suas terras, das suas pequenas propriedades, das terras comunais que eles tinham no interior da Inglaterra, certo? Esta expulsão dessas pessoas eram feitos por fazendeiros maiores e por pessoas que eram aliadas ao capital. Então, eles possuíam geralmente duas formas de tentar expulsar as pessoas. Tentar comprar, certo? Se aquela pessoa não queria vender, eles tentavam expulsá-la. Expulsar como? Às vezes, os caras compravam toda a terra ao redor do bicho. Você ficava ilhado, só a sua terra estava aqui e ao redor era a fazenda do cara. O que é que você ia fazer, meu irmão? Como é que você ia sair? Vender? Ficava inviável você viver naquele lugar. E aí os cercamentos foi
concentrando, criando grandes concentrações de terra lá na Inglaterra. Beleza, Bruna? Alguém com alguma dúvida ainda? Ok, obrigada. Nada. Bora lá. Agora que a gente sabe o que é cercamento, a gente tem que saber quais foram as consequências desse cercamento para a Revolução Industrial, certo? Porque não adianta a gente só saber o conceito. A gente precisa também saber como é que ele se desenvolveu e como ele afetou aquela sociedade. Tudo bem? Então, a gente vai ter aí duas pesadas consequências que os cercamentos vão propiciar na Inglaterra. A primeira delas vai ser o aumento das cidades, certo? Vai ser o processo de urbanização dessas cidades. Por quê? Porque todas aquelas pessoas que viviam no campo e que foram expulsas das suas terras no período, para que elas conseguissem sobreviver, elas tinham que fazer a imigração para a cidade, porque era a cidade que ia dar alguma chance delas para tentar sua subsistência, certo? Então, os cercamentos vai ter essa consequência de um acelerado processo de urbanização, as cidades vão inchar, né? Elas vão ficar enormes, vai ter caos, porque é muita gente chegando, não vai ter casa para todo mundo, a gente não tem saneamento básico, a qualidade de vida, necessidades no século XVIII, ela é caótica, assim, e ela também era muito propícia para várias e várias doenças, porque não existia saneamento básico de modo geral e tudo mais, certo? Então, essa é a primeira consequência dos cercamentos. Alguma dúvida nesta primeira consequência? Não? Vamos deixar de touca. Não me deixem, por favor. Todo mundo entendeu, então? Beleza. A segunda consequência, quando vocês ficarem calados, eu vou pressupor que todo mundo entendeu, certo? A segunda consequência vai ser, talvez até mais nocivo para as pessoas do que diretamente a urbanização e o inchaço das cidades. Os cercamentos, ela vai criar uma massa, um contingente de trabalhadores que vão trabalhar nessas primeiras fábricas da Revolução Industrial, certo? Porém, quando a gente fala de um contingente de trabalhadores, a gente está falando de um número muito maior, mas muito maior mesmo do que as fábricas precisavam. Então, a gente está criando um exército de desempregados, de pessoas famintas que vendiam sua força de trabalho por qualquer coisa para sobreviver. Então, a segunda consequência do cercamento, pessoal, vai ser justamente a criação dessa massa de trabalhadores que vão ser controlados pelo capital a partir daí. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Por enquanto. Bom, muito bom. Quando a gente está falando desse contingente, quando a gente fala que existe muita gente atrás de trabalho e pouco emprego disponível, a gente está falando de um tipo de concorrência, pessoal, que o capital vai gerar, que só prejudica as pessoas, que só prejudica o que a gente vai chamar de salário e condições de vida básicas. Eu acho que eu conto essa história para todo mundo. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalhava na época numa loja, quer dizer, eu falava em sala de aula, agora não posso nem falar o nome da loja, né? Ela trabalhava numa loja lá no Manaíra Shopping, certo? Ela era vendedora. Ela estava fazendo curso de serviço social e tal, lá na UFPB, e ela precisava trabalhar para bancar as coisas dela. E ela estava trabalhando muito e tal, e ela começou a fazer hora extra, e a patroa dela não pagava hora extra, aquela treta toda, né? E chegou um belo dia, quando a patroa dela pediu para ela ficar mais meia hora para limpar a loja antes do fechamento e tudo mais, ela disse: olha, você não está computando essa hora extra para mim. Eu estou trabalhando de graça, eu chego meia hora mais cedo, saio meia hora mais tarde, às vezes uma hora mais tarde, tudo mais, eu não estou sendo recompensado. Eu queria que a gente estabelecesse um acordo a partir daí e tudo mais. E aí a patroa dela fez: não, beleza, bora ali no escritório resolver. E aí, quando ela chegou
lá ela fez, olha, minha filha, tá vendo essa pilha de currículo que tem aqui? Isso é tudo pessoas querendo a sua vaga, velho. Se você não quiser trabalhar, ó, não tem problema não. Tem quem queira. Certo? Tem quem queira. Isso faz, na verdade, isso gera, pessoal, uma precarização do trabalho, certo? Isso é muito nocivo do ponto de vista social, certo? Quando a gente passa por graves crises de desemprego no país, como é o que a gente está acontecendo agora, a gente tinha, certo? E isso é muito importante frisar. A crise econômica e o desemprego em massa que a gente vivencia não é uma criação da pandemia, não é uma criação do Covid-19. Todo mundo sabe aqui que a gente já estava vindo anos de recessão, que a economia não cresceu como deveria ter crescido em 2019, que a gente já tinha 11,4 milhões de desempregados e que a pandemia ela vai aumentar esse exército de desempregados. E aí eu pergunto, uma pessoa que está desempregada e que não tem condição de se bancar, ela não vai aceitar qualquer emprego, ela não vai se submeter a qualquer condição de trabalho para conseguir bancar a sua existência, seja para comprar o feijão, seja para bancar o aluguel da sua casa, seja para bancar uma passagem. É isso que os cercamentos propiciar para o capital nessa primeira fase da Revolução Industrial. Gente, tudo bem? Alguma dúvida nisso aí? Falem comigo, ou respondam no chat ou mandem áudio, se tem alguma dúvida ainda, por favor. Nenhuma dúvida, Bruno? Nenhuma dúvida, Zac? Amanda, pessoas, nenhuma. Posso continuar? Massa. Muito bom. Estou me sentindo inteligentíssimo, vocês entenderem tudo aqui. O outro ponto, e aí é um dos pontos também que é muito importante, é que a partir dessa Revolução Industrial, a gente vai ter a união que a gente já tinha estabelecido entre o que o Estado queria e o que a burguesia queria enquanto classe social, certo? A Inglaterra vai ser o primeiro Estado, vai ser o primeiro país a criar as condições políticas, certo? Para que a burguesia desenvolva de maneira livre, sem amarras, o capitalismo, certo? A gente vai ter, no final do século XVII, um conjunto de transformações que a sociedade inglesa vai passar, que justamente vai fazer com que o interesse do Estado e o interesse da burguesia fiquem juntinhos. É o que a gente vai chamar de Revolução Gloriosa de 1688, certo? Esse conjunto de transformações vai fazer com que o poder do rei seja limitado. E quando o poder do rei é limitado, e o rei passa agora a obedecer o parlamento, né, como é até hoje na Inglaterra, esse processo ele vai fazer com que a burguesia, a partir de agora, passe a controlar a vida social da Inglaterra. A burguesia inglesa vai agora, digamos que, aparecer enquanto principal classe social lá na Inglaterra. Todas as amarras que eles vão ter do ponto de vista político, social e econômico vai ser solto. Então, por exemplo, a ideia de uma excessiva cobrança de impostos, uma ideia de que todo mundo tem que se submeter ao poder do rei e ao poder do Estado, e aquelas próprias concepções iluministas de liberdade, de liberalismo e tudo mais, tudo vai aparecer na Inglaterra e vai criar essas condições para isso, certo? Sem Estado alinhado à burguesia, não teria também Revolução Industrial, ok? E aí, o último ponto, e o que a gente já sabe, certo? Foram as inovações técnicas. E aí eu vou fazer uma pequena pergunta a vocês. Qual vai ser a primeira máquina que a gente vai ter na Revolução Industrial para que a gente inicie essa revolução? Oswaldo, Oi, Amandinha. Daniela tá pedindo pra tu aceitar ela aí. Ué. Sim. Apareceu agora. Pronto. Vou perguntar de novo. Não, Zac, não foi o trem. O que mais? Alguém pode chutar aí? Alguém pode dizer? Alguém pode raciocinar?
Sim, a máquina a vapor. A máquina a vapor que foi aperfeiçoada pelo James Watt, certo? Ela vai ser a grande revolução da primeira fase da Revolução Industrial. Por quê, pessoal? Porque o processo de maquinaria, processo de transformação de energia é o que faz a Revolução Industrial. O processo de transformação de energia da máquina a vapor, ela vai fazer com que a gente deixe de usar a nossa força, certo? Que era a única coisa que a gente tinha antes da Revolução Industrial para fazer alguma coisa, era usar cavalo, besta de carga, ou coisa do tipo, auxílio deles, ou a nossa própria força de trabalho mesmo. E a partir de agora, a gente vai ter uma máquina que justamente vai produzir essa energia para fazer isso para a gente, certo? E é por isso que a máquina a vapor ela vai ser tão revolucionária. É graças justamente à máquina a vapor que a gente vai ter, por exemplo, Zac, o trem, a Maria Fumaça. O primeiro trem é um trem movido a vapor. Se você pega os primeiros barcos, os barcos eram movidos a vapor, certo? Se você pega o Titanic, para quem assistiu o Titanic, tem uma cena de Titanic que os caras estão lá com um cavão, jogando ali, queimando o negócio, vapor, certo? Então, o primeiro processo que a gente tem dessa inovação técnica que vai explodir, vai fazer com que a revolução aconteça, vai ser a invenção da máquina a vapor, que na prática é uma máquina que transforma água ou carvão mineral a partir de alta pressão em energia, em calor. E aí esse calor é que faz com que as coisas sejam movidas. Esse é o princípio básico. E aí a galera de física vai ensinar bem melhor a vocês do que eu, logicamente. Né? Ficou alguma dúvida sobre a máquina a vapor? Alguma dúvida sobre essas inovações técnicas? Não. De verdade, vocês são muito geniais. Olha só. Pera, eu tenho, Oswaldo. Diga, Carol. Diga, meu bem. Em que ano foi criado? 1760. Para ser... Tá assim, a gente... Eu estou dando uma data exata porque eles gostam de marcar o início da Revolução Industrial com o lançamento da máquina a vapor do James Watt, certo? Não quer dizer que já não existissem outras máquinas a vapor, certo? Mas ele vai aperfeiçoar essa máquina a vapor, criando uma nova câmara de combustão que vai fazer com que o calor se dissipe melhor e que a produtividade dela se dissipe melhor. Hoje, a gente tem energia atômica, energia eólica, energia solar, hidrelétrica, térmica, enfim, né? O que não falta hoje são formas de transformação de energia. E todas essas formas de transformação de energia, na verdade, 1760, eu vou botar aqui, citar aqui para vocês, que é o ano da Revolução Industrial, eu acho. E esse conjunto de inovações técnicas da máquina a vapor, ela vai ser estendida para as fábricas. Então, do mesmo jeito que a máquina a vapor, ela vai ser usada para modificar os meios de transporte, como o barco a vapor e o trem de Maria Fumaça, essa máquina a vapor, ela também vai ser usada nas primeiras fábricas de TA, que eram que a gente chama fábricas de TA tecido. As primeiras fábricas da Revolução Industrial, as primeiras fábricas da primeira fase da Revolução Industrial, pessoas, são fábricas de tecido, certo? São fábricas de roupas, certo? Isso tem um dos pontos que eu queria tratar com vocês, que é voltar, certo? Lá nos cercamentos. O que é que acontece? Eu tinha dito a vocês, quando a gente estava falando de cercamentos, que as primeiras fábricas, certo? Precisavam do contingente da mão de obra, que eram os trabalhadores para serem explorados, escravizados e tudo mais, certo? E esses cercamentos também, eles aconteceram para que poucas pessoas acumulassem muitas terras. Agora eu vou perguntar, que diabos essas pessoas faziam ou queriam tanto ter tanta terra? Pensem na fábrica de tecidos que vocês vão obter a resposta.
Para fazer a sobre plantação animais, daquele. a plantação. Plantação. Para Fazer plantar algodão, né? Já que é disso. algodão, né? A gente pensa, né? A É. primeira coisa que a gente pensa. Mas, velho, desculpa, isso aí nem é culpa de vocês. Algodão não dá no frio, não, viu, gente? Algodão dá no sertão da Paraíba, velho. Algodão dá depois de Campina Grande, viu? O algodão não cresce em climas frios como o da Inglaterra, não. E aí? O que é que sobra para fazer tecido? Pensem, pensem, pensem. Seda, bichinho da seda para fazer tecido. Não tinha plantação de algodão na Inglaterra. Não tinha. Eles usavam esse terreno para outra coisa. O quê? Lã. Perfeito, Rebeca. E a lã vem da onde? Ovelha, Zaque. E é justamente isso que eles queriam. Os cercamentos, na prática, eram usados para a criação de ovelhas, e essas ovelhas eram tosadas, e essa lã eram levadas para as fábricas de tecido, e lá eram feitos os tecidos. Beleza? Entenderam essa lógica? Ou não? Sim. Quer que eu repita? Eu entendi. Todo Amém. mundo entendeu? Perfeito. Então, vejam como o cercamento é importante. A gente vai ter uma causa para os cercamentos também acontecerem, além das consequências brutas. Certo? Não esqueçam desse quadro aqui, por favor, do pioneirismo inglês, pessoal. Vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, certo? Decorar mesmo. Isso aí não tem o que fazer, não. Tem uma parte na nossa vida que a gente precisa decorar as coisas. Aqui a gente vai ter o tear mecânico, certo? E a gente vai ter o barco a vapor, igual o Titanic. Quer dizer, parte do mesmo princípio do Titanic, certo? A ideia do barco a vapor. Peraí, Agora... professor. Oi, meu bem. Esse tear mecânico, ele servia para quê mesmo que eu esqueci? Fiar os tecidos, Bruno. Quando a gente pega, essa minha camisa, essa camisa de time usa outro material. Mas quando você pega, tinha um livro tão lindo aqui de brochura. Quando você pega os tecidos da gente, tipo algodão e etc., eles são teados desse mesmo jeito aqui, ó. Eles faziam os cortes das cordas aqui, ó. E a máquina fazia justamente isso. Ela transformava a lã bruta no tecido. Beleza? Beleza. Baguncei meus livros aqui. Ó. Além do tear mecânico, que vai ser das primeiras fábricas, certo? A revolução dos meios de transporte também é uma das grandes consequências que a gente vai ter da Revolução Industrial. Então, se você parar para pensar, antes da Revolução Industrial, como a gente já tinha discutido aqui várias e várias vezes, os meios de transporte e as formas de comunicação eram muito difíceis, eram enormes, eram coisas extremamente complexas, eram empreendimentos muito complexos, principalmente para quem precisava governar e precisava da comunicação para estabelecer esse controle, certo? Vamos pegar o exemplo da peste negra. A peste negra, que o primeiro surto data lá da China, certo? Mas a gente já teve peste negra em outros lugares, certo? Não quer dizer que a peste negra começou lá, certo? O que a gente chama de peste bubônica. Ela passou 5 anos para sair da China até chegar na Europa. 5 anos. Agora eu pergunto para vocês, quanto tempo o Covid-19 saiu da China para chegar aqui no Brasil? Quer dizer, se espalhar pelo mundo. Ninguém sabe quanto tempo. Vocês estão dentro desse processo histórico. Foi dias, meses. Um mês, não, 1 mês, 2 meses. A OMS, ela deu o primeiro start, assim, a primeira noção de Covid foi no final de dezembro de 2019, pessoas.
a gente tem 6 meses. 6 meses. E todo mundo já é afetado. Então, esse processo do meio de transporte, ele é um tipo de revolução que a industrial vai gerar e que altera demais a vida da gente também, certo? Altera demais. E aí ela pode trazer consequências positivas, como pode, entre aspas, trazer essas consequências negativas também. E também consequências negativas mais pesadas, como é a poluição, por exemplo. Certo? Galera, falta 1 minuto. Eu vou fechar e vou abrir de novo, tá bom? Para vocês voltarem e a gente terminar isso. Tá, professor. Tá certo. Galera, só repetindo. Esse livro aqui, O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, ele é doutor, certo? Em biologia pela Universidade de Princeton. Tem aqui. Depois eu digo para vocês. E ele é o chefe do Laboratório do Sono da UFRN. Ele é um dos cientistas mais respeitados e conceituados do mundo, assim, nessa área. E nesse livro dele, quase 2/3 do livro dele, é só a partir do ponto de vista histórico mesmo. Assim. Ele analisa a história das sociedades, dos impérios, e como é que o sono influencia as tomadas de decisões de reis, de imperadores, como é que o sono e o sonho influenciam na nossa vida, assim. E ele vai justamente dizer que, ó, a invenção da eletricidade e a energia, né, que ela é propiciada por isso, ela vai alterar completamente a forma com que a gente dorme, a forma com que a gente sonha e tudo mais. E ele vai dizer que isso acabou sendo bem prejudicial para a gente, pessoal. E ele vai mostrar, do ponto de vista científico, como a perda de sono, de como a gente dormir menos, dormir muito tarde, ficar no celular muito tempo, ficar na frente da tela o dia todo, vai prejudicar o nosso cérebro, viu? Vai prejudicar o desenvolvimento do nosso cérebro. Ele vai mostrar como o sonho não, como o sono, que ele chama de vigília, ele é um dispositivo do nosso corpo que regula o nosso cérebro. O nosso cérebro ele vai estar descansando, certo? E aí, no momento em que a gente está no sono da gente, o cérebro está reorganizando nossas sinapses nervosas, está jogando células que não prestam no lixo, está dando, digamos assim, tá dando uma limpeza no nosso cérebro para quando a gente acordar, a gente se sentir novo de novo, certo? E é a eletricidade, a criação dos ciclos de trabalho noturno, a forma com que a eletricidade vai mudar a vida da gente, que vai criar esses problemas que o Siddhartha está falando aqui no livro dele, certo? Isso vai ser uma das maiores áreas de estudo que a galera tem hoje na neurocognição. Continuando, é também nessa segunda fase que nós... Estou escutando? Continuam me escutando? Estamos te escutando. Bom, porque o fone descarregou. É também nessa segunda fase da Revolução Industrial, pessoal, que a gente vai ter os primeiros modos de produção, de administração da produção, né? De tentar racionalizar esse modo de produção para que se produza cada vez mais, para que se produza cada vez mais rápido e que se produza cada vez mais barato também. A gente tem aqui nessa tirinha, né, que é clássica, que aí relembra muitos filmes do tempo moderno de Chaplin, que é quando o cara que fala, né, ó, vou me aposentar amanhã e o meu sonho vai saber o que é que eu estou fazendo de produto, que eu passei 30 anos aqui, eu estou apertando um parafuso, eu não sei nem o que significa isso. Este modo de produção que está retratado na charge aí, a gente chama de Fordismo, certo? O Taylorismo ele vai ser o primeiro, que vai ser a ideia de racionalizar a produção e de dividir exatamente as etapas do processo de trabalho dentro da fábrica. Depois a gente vai ter o Fordismo, que é o Fordismo que introduz essa esteira, certo? E depois a gente vai ter o Toyotismo, que o Toyotismo vocês vão ver melhor com o Mongo ou com a Renata em geografia,
ele estabelece um processo de fabricação que a gente chama de just-in-time, que é um controle de processo do tempo de produção para evitar o desperdício. Ou seja, você só vai fabricar aquele produto a partir daquela necessidade. Pronto, vocês já viram isso, vou logo passar. É também nessa segunda fase da Revolução Industrial, pessoal, que a gente vai ter o nascimento e a ascensão do que a gente chama de Estado-nação. Alguém não sabe o que é Estado-nação, ou alguém sabe o que é Estado-nação e pode me dizer aqui? Isso é muito importante, pessoas. Pode dizer aqui, professor, que eu não lembro não. Certo. Todo mundo sabe o que é o Estado moderno, né? Que a gente viu aqui na semana passada. Uhum. Ótimo. Uhum. Pegue esse conceito de Estado que a gente já tem, de organização e tudo mais. Aí você vai adicionar, a partir de agora, o conceito de país, de bandeira, de nacionalidade, de história em comum, de cultura em comum, de língua, de uma história do povo a partir de uma mesma base. Tudo isso é o que a gente chama de Estado-nação. Exemplo, Brasil. Como é que a galera fala que é a composição do povo brasileiro, que é o comum, o senso comum da gente? Sambista. Hã? Sambista. Não. Também, isso é uma forma com que os outros países não veem, mas quando a gente fala que a justificativa do nascimento do país, os caras vão estar tentando justificar do ponto de vista histórico e cultural. Então, por exemplo, o que faz o Brasil ser Brasil é porque nós fomos feitos e formados por 3 etnias diferentes, índios, brancos e negros, que compartilharam a cultura comum naquela terra e tudo mais. A gente está falando do Brasil. Quando a gente vai falar dos Estados Unidos, os Estados Unidos é uma nação que se formou a partir de refugiados expulsos da Inglaterra, que se juntaram e criaram uma cultura em comum e que tinham isso e formaram a nação norte-americana. Você vai pegar a França possui uma cultura em comum, que é a cultura do Sacro Império Romano Germânico. Entende quando eu estou falando de Estado-nação? Alguém não entendeu ainda? Eu ainda estou perdida. Certo. Bora. Não estou conseguindo ser competente o suficiente, não tem problema. Todo mundo está vendo aqui, eu abri o Google. Não. Certo, então eu vou ler para vocês. O Estado-nação é uma área histórica que pode ser identificada como possuidora de uma política legitimada, que pelos próprios meios constitui um governo soberano. Enquanto o Estado é uma entidade política e geopolítica, uma nação é uma unidade étnica e cultural. Alguém continua com dúvidas? Eu acho que eu entendi. Anne, não se preocupe em ter dúvida ainda, viu? A gente está aqui para explicar, pessoal. Beleza? Tá certo. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, qual é a dica que eu dou? Compare as características do Estado moderno, absolutista, do rei e tudo mais. Aí você pesquisa a característica dos Estados-nações e pense como é o Brasil hoje, pense como é os Estados Unidos hoje e compara. Faça uma pequena comparação. Porque nessa comparação você vai saber o que é Estado-nação. Muita gente realmente confunde ainda, certo? Isso ocorre em geral, pessoal. Mas façam essa diferenciação que eu acho que vocês vão conseguir desenrolar melhor isso. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o slide. Agora, a gente vai ter, com essa criação dos Estados-nações, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, Inglaterra, França, Alemanha, Itália vai nascer, Bélgica, Holanda, todos esses países vão, a partir de agora, depois que eles vão fazer sua revolução industrial, depois que eles vão se modernizar, depois que eles vão ficar igual à Inglaterra, nesse sentido, esses países vão começar a brigar, certo? A gente vai começar a ter uma concorrência, a gente vai começar a ter exploração de mercado, a gente vai ter
A gente, na verdade, vai começar a ter um monte de desgraça na humanidade a partir disso, certo? É um processo histórico que a gente chama de imperialismo, que é algo que eu vou falar mais no final do ano para vocês. Alguém não entendeu isso? Quer que eu repita? Vou repetir só para ver se ficou claro para todo mundo. A gente vai ter, no século XIX, o nascimento do que a gente chama de Estado-nação. O que é o Estado-nação? O Estado-nação é a associação entre as características de um Estado, certo? Um Estado precisa de fronteira geográfica, um Estado precisa de um governo, um Estado precisa de arrecadação de impostos, um Estado precisa de tudo isso. Então, junte o que é o Estado com o que a gente vai chamar de nação a partir de agora, que é país. Bandeira, hino, unidade cultural, unidade étnica. Ah, somos formados pelo mesmo povo, temos a mesma língua de origem comum, gostamos das mesmas coisas, comemos coisa parecida. Isso é o que a gente vai chamar de Estado-nação. Beleza, pessoas? Alguém ainda está em dúvida quanto a isso? Agora eu entendi. Massa. Por que eu estou falando de Estado-nação para vocês? É porque é justamente, pessoal, essa formação que a gente vai ter no século XIX, do que a gente chama de país e de Estado-nação, que vai começar a criar uma briga entre esses países na disputa de mercados. Quanto mais eles disputam mercados, mais cruéis eles vão ficando, certo? Tanto na parte da exploração de pessoas, quanto na parte da exploração dos nossos recursos naturais. Outra consequência dessa disputa entre os estados nessa segunda fase é o que a gente chama de truste e monopólio. Alguém não sabe o que é um truste? Truste eu acho que vocês não vão saber, logicamente. Mas alguém não sabe o que é monopólio aqui, pessoal? Eu não sei. Massa, tranquilo, a gente vai explicar agora. Um monopólio é quando uma empresa ou um conjunto de empresas controlam toda a produção, o mercado e a venda de um produto. Beleza? Então, vamos supor que só existam 3 marcas de cerveja no Brasil. Skin, Skol e Antártica. Certo? A gente só tem essas 3 marcas de cerveja. E essas 3 marcas de cerveja, ela disputa o segmento. A gente vai ter uma concorrência entre elas, e a concorrência entre elas que vai beneficiar a gente, né? O produto vai ser mais barato, o produto vai ser melhor, vai ser entregue mais rápido, tudo mais. Acontece é que a Skol, ela compra... falei qual? Desculpa. A Skin, ela compra a Skol, beleza? E depois ela compra a Antártica também. Então, no momento em que uma única pessoa, uma única empresa controla toda a produção e venda daquele produto específico, ela criou um monopólio. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Não. Todo mundo entendeu isso, né? O truste, pessoal, é quando a gente está falando de um conjunto de empresas de várias áreas de segmento que vão controlar aquilo. E isso acontecia muito no século XIX, pessoal. A gente tinha um cara, vamos supor, o John D. Rockefeller, que ele tinha empresa de petróleo, ele tinha empresa de transporte, ele tinha empresa de eletricidade, ele tinha empresa de tudo. Ele controlava tudo. Então, ele estabeleceu um truste. Ele controlava várias áreas, fazia vários monopólios daquelas regiões, daquelas áreas de produção industrial. Beleza? Alguma dúvida com truste? Não. Não, beleza. Massa, vocês são geniais. Terceira fase. A gente vai ter agora as multinacionais. Alguém pode me dar um exemplo de uma multinacional? Americana? Na Americana é uma região. Eu quero um exemplo de multinacional. Pode ser qualquer uma. Calma que é difícil. É não, meu Deus. Tô pressão por isso.
Estão olhando minha camisa aqui? Uhum. Me diga o nome da multinacional que está nessa camisa, por favor. Yokohama. Também. A Nike, pessoas. A Nike é uma multinacional. Opa, a Ah, Nike é uma multinacional. A Nike está no Brasil, a Nike está na China, a Nike está nos Estados Unidos, a Nike está em todos os países do mundo. Ela é uma multinacional. Tranquilo? Tranquilo. Do mesmo exemplo que você pega da Nike e estenda para tudo. McDonald's, Burger King, Samsung, Asus, Ford, GM, BMW, tudo. Qualquer empresa, pessoas, qualquer empresa que esteja em vários lugares do mundo ao mesmo tempo é considerado uma multinacional. Certo? Alguma dúvida nisso aí? Não. Isso é uma característica dessa terceira fase da Revolução Industrial, certo? A gente vai ter o avanço tremendo da globalização e a relação entre o físico, né, o local, certo? E a produção, ela vai deixar de existir agora. Então, eu posso levar o tempo todo minhas fábricas para qualquer lugar que eu quiser, desde que minha produção naquele local seja a mais barata possível. Por quê? Porque agora eu tenho uma rede de transportes para levar a qualquer momento os meus produtos para lá e para cá. Tranquilo? E isso é uma das características dessa terceira fase da Revolução Industrial. A gente também vai ter a automatização, como a gente já tinha discutido na aula passada, e também a gente vai ter a sociedade de consumo, a sociedade de massas, desculpe, e a explosão comunicacional, certo? Agora, com a Covid-19, o que a gente chama de sociedade de consumo e sociedade de massa, ela está regredindo, certo? As pessoas estão consumindo menos, e é normal as pessoas consumirem menos, porque as pessoas têm medo. Não é só uma questão desculpa. Não é só uma questão da economia estar aberta, das lojas estarem abertas ou das lojas estarem fechadas. Quando a gente tem situações caóticas como essa, as pessoas retraem o seu consumo. As pessoas deixam de consumir porque as pessoas têm medo do futuro e as pessoas querem economizar. Então, eu não vou comprar uma camisa de time se eu não vou nem sair de casa e o negócio é caro. Então, a tendência com a Covid-19 é que a gente, durante um tempo, tenha uma mudançazinha dessa terceira fase aí. Mas eu não duvido que depois que encontrarem a vacina e que a galera seja imunizada, a gente tenha uma retomada disso aí. E a gente vai ter a explosão comunicacional, né? A nossa aula online é o maior exemplo que eu posso dar para vocês. A gente também vai ter um avanço da indústria química, certo? Inclusive com a criação de novos componentes, como o plástico, que não existe na natureza, certo? É uma invenção nossa, o plástico. Eletrônica, robótica, engenharia genética e tudo mais. E todos esses avanços que a gente teve, ele criou, né, deram início, deram start para o que a gente vai chamar de quarta fase da Revolução Industrial. Alguém pode me dizer uma consequência dessa engenharia genética, pessoas? Alguém pode imaginar uma consequência dessa engenharia genética na nossa vida? Não? Não, não sei de nenhum. Sabe qual vai ser? Fale. Quando aquele negócio que, tipo, fazia a planta crescer e tal, que faz mal. Os transgênicos, isso, acelerar o crescimento dos Isso. animais. Com certeza. Alguém pode me dizer uma consequência direta no nosso corpo que a engenharia genética pode propiciar? É transgênicos, Rebeca, mas está correto sua ideia. Ninguém tem uma Acho que consequência para o doença. nosso corpo direto, nosso corpo. Estou dizendo aqui, ó, carne, nossa carne aqui. Será que vai mudar alguma coisa com a engenharia genética? Ninguém tem ideia. Não sei. Rebeca, você não precisa pedir desculpa, viu? Jamais. Olha só, a expectativa de vida das pessoas no século XXI vai ser de 120 anos daqui para 2100. 120 anos.
É muita coisa, né? Dá para ler muito livro, dá para ver muita coisa com 120 anos. Outra consequência direta da engenharia genética e da quarta fase da Revolução Industrial na nossa vida é o que a gente vai chamar de simbiose entre homem e máquina. Então, aqueles filmes de ficção científica que a gente assiste, que o cara tem um braço mecânico e etc, etc, vai rolar geral, certo? E não vai demorar muito para rolar não, certo? Coração artificial, por exemplo, órgãos artificiais, fazer backup do cérebro da pessoa para outro sistema. Essas coisas que parecem viagem da cabeça da gente, ela já tem uma base real, ela já está acontecendo e é muito pesado na nossa vida. São consequências dessa engenharia genética que a gente vai ter. Beleza? E aí a gente chega à quarta fase da Revolução Industrial, que ela está acontecendo agora, certo? Que ela está se desenvolvendo, menos no Brasil, certo? Muito mais em outros países, principalmente os países desenvolvidos, mas ela também acontece no Brasil. Essa quarta fase, como eu tinha dito a vocês, ela é marcada por essa tríade: Big Data, inteligência artificial e robótica. E aí eu preciso perguntar a vocês de novo, porque eu posso falar a coisa e vocês não saberem, não entenderem, só para não estender ainda mais nossa aula. Todo mundo sabe o que é Big Data, inteligência artificial e robótica, pessoas? Mais ou menos. Anne está falando por todos. O silêncio de vocês leva a crer que sim. Olha só, a Big Data, pessoal, é o aglomerado de informações que se conseguem armazenar hoje nos grandes sistemas de informação, certo? Então, você pega o Facebook, você pega o Google, todas essas empresas, elas armazenam informações sobre a gente e sobre as pessoas, e esse nível, essa quantidade absurda de informações, quando ela é trabalhada da forma correta, ela cria uma série de consequências diretas para a gente, certo? Então, por exemplo, quando eu falei semana passada para vocês daquele artigo do Futuro do Trabalho, se não fosse a Big Data, ou seja, se não fosse a quantidade de informações que a gente possui hoje, aquele estudo não seria possível. Eles pegaram aquela quantidade enorme de informações que a gente tem, que a gente chama de Big Data, certo? E usaram ela para trabalhar naquilo que eles queriam. Então, a Big Data, pessoal, é, na verdade, o grande fluxo de informações que a humanidade possui hoje, seja na produção, seja no tráfego. Tranquilo? Alguma dúvida sobre Big Data? Não, nenhuma. É por isso que a gente fala que o Google, que o Facebook, que o Instagram sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. Por quê? Porque a gente está lá no Google. Poxa, quero comprar um celular novo. Estava pensando em trocar de celular. Você faz a pesquisa. De repente, quando você está passando a página do Stories no Instagram, propaganda de celular. Propaganda de celular. Abre um site, propaganda de celular. Entendem o que é a Big Data? Aham. Massa. Segundo ponto, inteligência artificial. Todo mundo sabe, né? A inteligência artificial é quando existe uma automação daquele computador e ele consegue, a partir de um sistema de algoritmos criado, logicamente, antes, tomar as decisões e se adequar à medida que a gente pergunta a ele. Um exemplo de inteligência artificial que a gente tem é o Alexa, da Amazon. Mas a gente também tem a inteligência artificial da Bia, do Bradesco, que eu acho que vocês já viram propaganda da Bia. Você faz uma pergunta para a Bia e ela responde. Isso é uma inteligência artificial. A gente já tem muitas inteligências artificiais rodando por aí. Quando você compra um produto, por exemplo, e você precisa conversar com a atendente no chat online, e você sabe que aquele chat online é um robô, é a própria inteligência artificial funcionando. Beleza? Alguma dúvida na inteligência artificial? Ok, Google também é uma inteligência? Google também, ok, Google também. Isso é uma forma mais simples, certo? De inteligência artificial. E a gente tem formas mais complexas mesmo assim.
eu não sei se vocês já viram o funcionamento da Alexa, da Amazon, do Echo Dot. Posso gravar um vídeo para vocês quando acabar a aula aqui. Você faz Alexa, tocar Djonga no Spotify. Alexa, criar um lembrete para mim. E ela vai estar fazendo. Isso é uma inteligência artificial, certo? Ela até falou comigo ali, só porque eu falei ok, Alexa. Essa tríade, digamos assim, esses 3 fatores, eles vão acarretar um conjunto de transformações pesadíssimos. Tanto do desaparecimento dos postos de trabalho, como eu tinha dito para vocês, que é o primeiro ponto que eu quero que vocês se importem muito na vida de vocês, certo? E agora é o segundo ponto para a gente finalizar nosso assunto. Galera, como a Big Data e a inteligência artificial tem esse número de informações tão grande sobre a nossa vida e sobre a sociedade, na prática, certo? Elas sabem mais da nossa vida do que nós mesmos, certo? Isso é uma consequência, isso é um perigo enorme. Então você pode parar para imaginar e estar dizendo, meu irmão, o professor está doido. Como assim? Como é que o Google, como é que o Facebook, como é que essas coisas vão saber mais das minhas escolhas e das minhas decisões do que eu mesmo? Toda a sua informação que você bota no celular, meu irmão. Tudo eles pegam. Tudo que vocês imaginarem. Certo? O que você digita e conversa com as pessoas, o que você escreve, as músicas que você escuta, os filmes que você assiste, as séries que você curte, os livros que você lê, os lugares que você viaja e posta no seu Instagram, as selfies que você tira, as pessoas que você convive que você posta, a frequência de que você faz isso, tudo isso é informação que os caras pegam para eles e fazem com que eles saibam mais da nossa vida do que nós mesmos, certo? Isso é uma pesada consequência. Um pouco violada. A gente já está totalmente violado, pessoal. Isso aí não tem mais discussão não, certo? No momento em que você compra um celular, faz um Instagram, um Facebook, você está assinando a violação da sua vida. A única chance que você tem hoje de não ser teoricamente violado é viver sem essas tecnologias, não ter celular e tudo mais. E é uma coisa difícil, né? Mas esse historiador aí, o Yuval Harari, ele não tem celular, é incrível assim. Como ele é tão inteligente sem celular. E ele vai falar justamente disso. Ele vai dizer, isso vai fazer com que a gente perca a nossa individualidade. A gente não vai conhecer a gente. As pessoas vão escolher as coisas por nós porque a gente não se conhece. Então ele vai dizer, a coisa mais importante para vocês no século XXI é o autoconhecimento, é se conhecer. Como você vai se autoconhecer? Você é que vai escolher. Se você acha que terapia é importante para você se autoconhecer, que você precisa de uma ajuda terapêutica, massa. Eu fazia terapia até o negócio. Meditar, o Yuval Harari disse que medita 2 horas por dia. Os jogadores de NBA estão meditando de maneira obrigatória agora, inclusive, por exemplo. Então, é se conhecer, pessoal. É você ter noção de você mesmo para que as pessoas não escolham por você. Porque se você não fizer isso, eu tenho certeza que vão escolher por você. Como? Através da possibilidade que a gente tem de criar ditaduras distópicas. Por quê? Por mais que as ditaduras do nazismo, por mais que as ditaduras de Stalin, por mais que as ditaduras de Mussolini, por mais que a ditadura militar brasileira controlasse a nossa vida, uma coisa ela nunca conseguiria controlar: a nossa mente, o que a gente pensa. Então, você poderia estar na frente de Hitler, odiar o cara, querer dar um tiro naquele filho da puta, e desculpa, pessoas, dar um tiro naquela pessoa, por exemplo, certo? E fingir, dizer que estava tudo bem, apertar a mão dele, dizer que ama, que é legal e que a pessoa é maravilhosa. Hoje, por causa desse avanço tecnológico, se houver uma próxima ditadura e essa ditadura usar isso, acabou. Vai ser igual a 1984.
Os caras vão saber pelo olho, com a câmera no seu olho, se você odeia ou não o cara. E aí vai ter uma série de consequências pesadas para a nossa vida, essas ditaduras distópicas que a gente está falando. Isso aí é especulação. Se vocês quiserem trabalhar isso depois, a gente pode conversar mais, que é uma das linhas do pensamento do Yuval Harari no texto que ele escreveu para Times, certo? É muito, muito legal esse autor. Alguma dúvida, pessoas? Alguma curiosidade? Não. Não. E você está certo. Apagar as coisas da internet não significa absolutamente nada, porque a informação que você tem, ela já foi emitida para a Big Data do WhatsApp, ou do Twitter, ou do Facebook. Isso não importa, certo? As fotos, os vídeos, essas coisas que a gente compartilha no WhatsApp, por exemplo, está salvo lá. Está salvo no sistema deles. Ou como é que você recuperaria aquelas informações quando você troca de celular? Como é que você recupera aquelas fotos antigas ou aquelas conversas do WhatsApp quando você troca de celular? Tem que estar salvo em algum lugar, né? Está salvo justamente. Professor, Oi, Anne. e o serviço de criptografia? Porque o WhatsApp ele informa, né, que todas as suas conversas são criptografadas. É O que verdade. significa? Quando a gente está falando de criptografia, Anne, a gente está falando de uma terceira pessoa que não pode tomar aquela informação. Para isso que serve a criptografia, certo? Olha só. Meu Deus, eu parei de dar aula de história. Estou falando de outra coisa para vocês agora. Quando a gente está falando de criptografia, a gente tem uma mensagem que é enviada, que é criptografada, e ela vai até o emissor, que ela é descriptografada, e aí aquela pessoa pode ver aquela informação. A criptografia serve para que as pessoas não roubem aquela informação no meio do transporte. Tá entendendo, Anne? É tipo um sistema de chave. É um sistema de chave para que aquela informação só ocorra para quem emite e quem recebe. Beleza? Entendi. Tranquilo? Então a criptografia funciona nisso, para os hackers não roubarem aquela informação. Só que aquela informação ela já está armazenada no HD do Facebook. Eles têm acesso a essa informação. Vocês estão entendendo? Não é porque está criptografado que eles não vão ter acesso a essa informação. Então, por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque alguns processos históricos recentes que a gente tem, o Brexit, a eleição de Donald Trump, a vitória do Viktor Orbán na Hungria, essa ascensão do fascismo e da extrema-direita no mundo, ela está diretamente ligado a essa manipulação que os caras fizeram com as pessoas a partir desse Big Data e da inteligência artificial. Se você pega a Cambridge Analytica, que foi a empresa que virou pivô lá nos Estados Unidos, tanto é que Mark Zuckerberg teve que depor no governo dos Estados Unidos, Mark Zuckerberg foi processado por causa disso e tudo mais. Isso aconteceu com aqueles quizzes que a gente tem no Facebook. Quiz de Friends. Qual é o seu personagem de Friends? Está ligado a esses quizzes que a gente faz? Aham. Pronto. Esse quiz, os caras pegavam a informação, usavam da psicologia, das práticas psicológicas junto com o Big Data e começavam a emitir informação só para aquelas pessoas que gostavam do ponto de vista político. E é justamente essa galera que a gente vê vivendo nessa bolinha de informação, saca? O que a mídia fala não presta, etc, etc. Tá aí, pessoal. Infelizmente. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Não, nenhuma. Pronto, então, por hoje é só.